Olá, turma! Então vamos para a aula de hoje. Vai ser uma correção do módulo 4 sobre tipos de predicado. Vamos relembrar aqui rapidinho? Predicado nominal tem um núcleo e um núcleo só, e o núcleo é um nome, normalmente um adjetivo que está atribuído por meio de um verbo de ligação ao substantivo. O predicado verbal também com um núcleo só, e aqui a gente tem um verbo de ação: correr, falar, pular, cantar. O verbo de ação é um verbo significativo, ou seja, ele tem significado. E o verbo nominal, agora sim, eu tenho dois núcleos. É como se eu juntasse esses dois. Então, aqui eu tenho um verbo de ação mais um adjetivo que vai estar caracterizando ou substantivo ou objeto. Mas isso é matéria para a próxima aula. E aí, então, aqui eu tenho dois núcleos. Um verbo mais um adjetivo. Então, nós vamos agora à correção das páginas 68 a 75 do módulo 4. Bom, na página 68, nós tínhamos um texto visual. Isso é um texto? Sim, é um texto, porque ele nos transmite informações. E aí ele pergunta, por que se trata de uma crônica visual? É uma crônica visual porque ela registra fatos do dia a dia por meio de uma imagem. Por isso, visual. Na segunda pergunta, ela pergunta que situação cotidiana é essa e se o autor assume uma postura crítica, por quê? Então, a situação registrada é um problema do transporte público no Rio de Janeiro e o autor, sim, assume uma postura crítica porque ele fala sobre ônibus lotado, pessoas estão saindo pela janela, muitos estão esperando, então, assim, é a demora do transporte público. Ainda sobre esse mesmo texto, ele pergunta, era para apresentar um predicado verbal e outro nominal e outro verbo nominal. Então, o transporte público no Rio de Janeiro é vergonhoso. Então, esse aqui seria o nominal. A gente poderia colocar, os passageiros esperam muito. Esse seria o verbal, ó. Porque aí a gente tem o verbo esperar de ação e depois misturando. Os passageiros esperam muito. Cansados. Cansados a gente pode colocar no início ou no final. E esse seria o verbo nominal. Então, primeiro nominal, só até aqui. Verbal, os passageiros esperam muito. Cansados, verbo nominal. Bom, para a questão número 4, era uma questão de cunho pessoal. E aí ele perguntava que era para você expor seus pensamentos sobre a crítica feita. Então, qualquer pensamento que você ia expor, você tem que manter a crítica sugerida pelo autor, que o transporte público no Rio de Janeiro não é eficaz, que ele é ineficiente, porque ele está sempre lotado, a pouca flexibilização dos horários, tá? Qualquer coisa, mas mantendo o tom de crítica sugerido pelo autor. Na sequência, nós temos o texto Grande Edgar, que é uma crônica em que dois personagens se encontram e ficam um fica o tempo todo tentando ser lembrado pelo outro, né? E o outro naquela saia justa de não saber quem é, e ele promete que da próxima vez ele não vai cair nessa tentação novamente de ficar nessa indecisão. Ele vai logo dizer para a pessoa que ele não reconhece ele. Bom, a primeira questão proposta sobre esse exercício era para você identificar do quarto parágrafo o predicado e classificar. E depois, na letra B, descobrir o núcleo. Então, nós temos o quarto parágrafo. Nesse ponto, você tem uma escolha. Então, nós tiramos o sujeito, você, e neste ponto tem uma escolha. Tudo isso é o predicado. Quando a gente tira o sujeito, tudo que sobra é o predicado. E o núcleo desse predicado é o verbo. O verbo tem, porque é um verbo de ação, tá? Verbos de ação são núcleos. Aqui não pediu para caracterizar, mas se eu tivesse que caracterizar esse predicado, seria verbal, porque tem um verbo de ação. Na sequência, ele tem 5 frases, que pede para a gente fazer o mesmo nas 5. Sublinhar o predicado de cada oração e classificar se é verbal, nominal, verbo nominal, e ainda circular o núcleo, circular ou destacar, enfim. Na primeira, você pulou no abismo. Tiramos o sujeito você. O predicado é pulou no abismo.
Núcleo do predicado é o verbo pular, como é um verbo de ação, predicado verbal. Na segunda, há quanto tempo? Esse é aquela oração sem sujeito, que é o verbo haver, tá indicando o tempo. Então, o verbo haver é o núcleo e o predicado é verbal. Na letra C, as pistas não estão ajudando. Tiramos o sujeito, as pistas. O predicado não estão ajudando. O verbo estão ajudando é a ação, então predicado verbal. Na letra D, o vexame é inevitável. Tiramos o sujeito. O vexame é inevitável. Olha, agora temos o é, que é um verbo de estado. Então, o predicado é nominal. E aqui, ó, o núcleo não é o verbo. O núcleo é o inevitável, tá, gente? Aqui, ó. Bom, na letra E, ainda houve satisfeito. Aqui nós temos o predicado verbo nominal, porque nós temos o verbo, que é a ação, mais o satisfeito, que é a caracterização. Então, 2 núcleos, verbo nominal. Ok? Vamos para a questão agora número 3. Podemos dizer que nessa crônica predomina o predicado verbal. Por quê? O predicado é verbal, pois o texto todo ele é construído por ações e atitudes dos personagens. Por isso que o predicado é verbal. E aí ele pergunta em que tipo de texto caberia escolha por outro tipo de predicado, no número 4. Seriam textos descritivos que têm predominância do predicado nominal. Porque aí a gente começa a descrever, né? A pessoa é assim, ele é isso. Ou seja, a gente começa a descrever os estados e as características dos sujeitos. Na questão número 5, era para a gente mostrar características do texto que a gente podia classificá-lo como uma crônica. Então, a gente tem fatos do cotidiano, um final reflexivo, tudo isso. Ao longo da narrativa, o narrador percebe um diálogo com o leitor. E aí tinham várias passagens que você poderia tirar. A tia colocou essa aqui, ó. Já deve ter acontecido com você. Mas podia ser, você não está se lembrando dele. Nesse ponto você tem uma escolha. Tinham outras passagens que mostravam o diálogo entre o narrador e quem está lendo. A questão número 7, também para você tirar do texto uma passagem que revele uma opinião do narrador. Então aqui, ó, tinham várias. Lembrando que todas as vezes que a gente vai tirar um trechinho do texto tem que ser igualzinho do texto, sempre entre aspas. Eu tirei essa aqui, ó, o menos racional e recomendável. Mas tinha outras. Outro caminho menos honesto, mas igualmente razoável, é o da dissimulação. É uma maneira simpática de você dizer que não tem a menor ideia do que ele é, tá? Qualquer um trechinho que mostra a opinião do narrador poderia ser, do personagem podia ser. No número 8, ele deu 2 frases. Frase da letra A e frase da letra B. Aí ele pede para você indicar a figura de linguagem. Na letra A, não me diga, no caso quer dizer me diga. Como é uma ideia contrária, é a figura que a gente chama por ironia. E na letra B, a tia tinha colocado o número 9 aqui, mas a letra B significa não tortura um pobre desmemoriado, diga logo quem você é. Isso aqui é um eufemismo. O que é um eufemismo? É quando você suaviza a ideia de quem sofre de amnésia. Quando você suaviza alguma ideia, ao invés de dizer que a pessoa morreu, dizer que ela passou dessa para uma melhor, ao invés da pessoa estar, ela é gordinha, em vez de você dizer que ela é gorda, você diz assim, ela é cheinho, ela tem excesso de fofura. Quando você suaviza uma ideia, você tem um eufemismo. Bom, passando para o próximo texto, aí era um poema, explicação do amor. E aí a primeira pergunta dizia se a intenção, qual era a intenção do eu lírico e se os versos cumpriam essa intenção. A intenção do eu lírico é explicar o que é o amor. E os versos, sim, cumprem essa função. No número 2, ele pede para você identificar o predicado das 2 primeiras estrofes. Então, o amor recebe, o amor é sangue da cor de crista. Então, o primeiro nós temos o amor em ambos como sujeito. No primeiro, a gente tem o verbo recebe como o núcleo desse predicado. É um predicado verbal, porque recebe é um verbo de ação. E no segundo, a gente tem um predicado nominal, porque aqui, ó,
O verbo é um verbo de ação. Qual é a caracterização? Sangue. Sangue é o núcleo desse predicado. Então, quando o núcleo é um verbo, predicado verbal. Quando o núcleo é um nome, predicado nominal. Agora, na letra B, ele pergunta, como que a gente entende a função do predicado no segundo caso? A função do predicado na segunda opção é caracterizar o sujeito. No caso aí, ele caracteriza o amor. A questão número 3, ele pede para você copiar a oração inicial de cada estrofe e separar sujeito, predicado e classificar. Então, vamos lá. O amor nunca barganha, o amor não mata. Em ambos, o sujeito também é o amor e predicado nunca barganha e não mata. Se a gente fosse analisar o núcleo do predicado, ambos são predicados verbais, porque a gente tem aqui o verbo barganhar e o verbo matar, ambos verbos significativos, ações, então predicados verbais. As estrofes anteriores confirmam ou negam o que está expresso no início? Elas confirmam a ideia do amor expressa nas orações iniciais, tá? Na questão 4, era para achar também o predicado na oração. O amor desconhece o amor. E aí, então, o predicado desconhece o amor. A gente tira o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Núcleo do predicado é o verbo desconhece. Como é um verbo que indica ação, o predicado é verbal. E aí, na letra B, era para explicar esses versos. Contempla-se diante do espelho sem nunca ver o outro rosto. Vamos pensar aqui. Quando a gente se olha no espelho, a gente só se vê a gente. Quem está se olhando no espelho, só se vê aquela pessoa. Então, a explicação é fácil, é essa. Quando uma pessoa olha pelo espelho, ela apenas se vê e não de outra pessoa. Por isso, o amor diante do espelho, ele nunca vê outro rosto. Para a questão 5, era para você identificar e classificar o sujeito dessa frase aqui. Recebe sempre entornado. O sujeito é oculto ou desinencial, ele. Na hora de analisar o predicado, como o sujeito está oculto, ou seja, ele não está explícito na frase, toda a frase é o predicado. Aí a gente tem aqui, recebe, que é um verbo de ação, e mais entornado, que é um adjetivo, é uma característica. Então, nós temos dois núcleos, recebe e ele está entornado. Então, nós temos um predicado que é verbo nominal. Repararam como o predicado verbo nominal, ele tem sempre um verbo subentendido aqui, recebe, sempre como ele está entornado. Sempre esse verbo vai estar subentendido no predicado verbo nominal, tá? Na questão 6, ele deu vários trechinhos e era para vocês identificarem as figuras de linguagem. Então, vamos lá. Fale mais alto, lá da esquina, ainda não dá para ouvir. Também é uma ideia contrária. Então, é a ironia. Na letra B, sua mulher é desprovida de beleza. É uma ideia suavizada para dizer que a mulher é feia, coitadinha. Então, é um eufemismo. Na questão C, não haveria luz se não fosse a escuridão. Sempre quando nós temos ideias contrárias, mas aqui a gente vai ter palavras contrárias. Gravem essa palavras contrárias. Luz e escuridão. Nós temos uma antítese. E na questão da letra D, tem um poeminha aqui, olha. Então, aí a gente vai ver. A janelinha fecha quando está chovendo. Tá vendo essa repetição assim, Fecha, chovendo, fechou, fechou. Isso aqui é uma assonância. E quando a gente vê abriu, fechou, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, isso aqui é uma aliteração. Então, são os sons vocálicos e sons consonantais que são repetidos. A gente tem aqui a aliteração, a assonância e, mais uma vez, a antítese, palavras de sentidos opostos. Bom, para finalizar, nós temos as questões objetivas sobre os termos sintáticos da última fala dessa tirinha, que seria: mãe, não acho minha mochila. A gente tem, o sujeito é o termo mãe, que introduz a fala, questão A. A linguagem visual nos ajuda a identificar o motivo da menina não encontrar sua mochila.
As alternativas a seguir, que apresentam uma descrição desse motivo, seguida de uma análise correta do período apresentado, seria a letra C. Provavelmente a menina havia deixado a mochila em qualquer lugar e a mãe tropeçou nela. Nesse período há um predicado nominal e um predicado verbal, né? Depois, vocês iriam ler esse trechinho aqui para fazer as questões 3 e 4. A alternativa correta a respeito das observações sobre o verbo virar. Nesse caso aqui, ele é usado como verbo de ligação, pois liga predicativo ao sujeito, né? Virei artista. Então, ou seja, é o estado dele, como ele está agora. E sobre os predicados constituídos no poema de Alice Ruiz, esse mesmo poeminha, a gente pode afirmar que são dois, sendo um verbal e um nominal. O verbal indica que o eu lírico saiu de seu caminho habitual e o nominal indica suas mudanças a partir desse momento. Então, ó, reparem, sair é ação e, ó, indica suas mudanças é o estado. Então, um nominal e outro verbal. Galera, então por hoje é só. Vai ter mais exercício na plataforma, procurem lá. Um beijão!